Que alegria de viver, eu sou o Guru do Himalaia e você está assistindo ao Paranormal Experience, a experiência paranormal, a família paranormal vem chegando em peso para ganhar mais conhecimento, vai ser incrível. O episódio de hoje é gravado, porém absolutamente inédito, nada do que foi falado aqui vocês viram em lugar nenhum do mundo, quiçá da galáxia também, então você pode ficar tranquilo. Tudo material novo, exclusivo, gravado, mas inédito. Não é isso, meu querido co-irmão do braço biônico, Alexandre Sherminator? Com certeza, meu querido guru. E a gente vai falar de um tema que é vital, extremamente importante, relevante e tem realizado mudanças significativas nas vidas das pessoas. O tema de hoje é importantíssimo, meu querido guru. Importantíssimo, assim como a Insider é importante. Olha só, estilo de vida para você. Não tem nada mais chato do que você perder tempo escolhendo roupas. Eu, com o básico, nada básico, estou pronto com o meu Black Total para ir para uma grande reunião, para ir para academia, né? Existem coisas da Future Form que são maravilhosas. Eu fico encantado vendo a linha da Insider. E você também vem fazer parte desse time do Insider Lover. É maravilhoso, né? Você vai aproveitar o cupom do Paranormal. Se você clicar no link da descrição do vídeo, é automaticamente aplicado o cupom de desconto. Olha só que beleza, você não tem trabalho nenhum. E antes mesmo de eu apresentar o meu queridíssimo convidado, o Sérgio, ele vai ganhar uma Insider. Olha só que beleza. Aqui, ó, vamos ver qual será a cor da Insider dele. É a tradicional, maravilhosa. Tradicional. Olha, linda, hein? É isso aí. Grandiosa Insider. Todo mundo tá usando. E eu fico muito feliz quando encontro vocês na rua e vocês falam, olha, comprei Insider por sua causa, hein? E eu falo, então, que bom, porque eu fico feliz que as pessoas estão conhecendo produtos bons e um produto brasileiro que não deixa nenhum gringo na frente, porque olha, é feito aqui na cidade de São Paulo e tem qualidade mundial. Fico muito feliz com a Insider. Muito bem, meu querido Sherminator, dados esses recados absolutamente vitais, vamos começar, porque esse tema é um tema incrível, né? Que são as curas espirituais. Antes de a gente falar disso, que é muito interessante, meu querido Sérgio, eu queria que você falasse o seu currículo, o que você faz. As pessoas têm essas curiosidades antes da gente entrar no papo aqui. Sim. Guru e Ale, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, né? O Paranormal é esse programa que vem com o intuito de despertar as consciências e o nosso mestre ele já assevera que a gente precisa conhecer a verdade para que ela nos liberte das amarras que nós mesmos construímos através das existências. Então, uma alegria, uma grande satisfação, muito obrigado por esse convite, por essa oportunidade. Eu sou psicanalista, atuo além da psicanálise através da medicina psicossomática e medicina germânica. Estou hoje residindo na cidade de São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo, onde também, além desse campo hoje material profissional, eu realizo um trabalho de cirurgias espirituais que já vai aí para 14 anos de atividade ininterruptas que a gente vem desenvolvendo e favorecendo as pessoas que necessitam desse auxílio e desse amparo. Perfeito, então você já faz isso há 14 anos, 14 você falou, anos. é um bom tempo ali, uma década e meia já dedicado às curas espirituais, né? Isso. Então, a gente poderia começar com essa pergunta, né, meu querido Sherminator? Ou você quer alguma outra? Não, porque o que eu acho que é interessante? Eu acho que é importante a gente trazer o conceito, né, de cura espiritual dentro de um espectro físico do corpo. Porque a gente trabalha aqui cura espiritual, que seria uma cura emocional, cura kármica, cura de vidas passadas, cura de energias ou bloqueios energéticos espirituais que estão afetando a nossa vida, mas também tem a cura física, não é? E aí a gente pode até lembrar do caso do Zé Arigó, então, que é considerado um dos maiores médiums da história, de efeitos físicos. Por quê? Porque ele mudava literalmente a constituição do corpo da pessoa. Então tinha lá um rim com câncer,
aquele rim sumia e vinha um rim curado, né? O câncer desaparecia, o câncer que é físico, ele desaparecia e o rim se regenerava, ou seja, era um efeito físico. Mas a gente trata isso como cura espiritual, como cirurgia espiritual. Isso. Mas ela é espiritual, mas é física. Então é como se fosse uma cirurgia, né, realizada dentro de um hospital. Porque é o que acontecia, certo? Sim. Então eu queria que a gente conceituasse todo esse emaranhado de ideias que percorrem então esse movimento. Primeira coisa. Importantíssimo, Ale, até porque quando nós trazemos o nome cirurgia espiritual, ela é justamente uma cirurgia que ela acontece em uma outra dimensão. Uhum. Ela acontece na dimensão perispiritual. Nós hoje entendemos e compreendemos através da doutrina espírita que nós somos um corpo, nós temos o nosso perispírito e nós temos o nosso espírito. Onde que a doença ela se instala? Onde que a doença ela se origina por tudo aquilo que hoje a gente estuda e compreende? Nessa estrutura intermediária que é o nosso perispírito. Então, quando nós falamos em cirurgia espiritual, onde que ela atua inicialmente? Ela atua nessa estrutura perispiritual para que depois ela impacte o corpo físico, modificando o seu aspecto. Então, a pessoa que busca um tratamento, uma cirurgia espiritual, na nossa cidade, em São José do Rio Preto, através deste trabalho com o espírito de Dr. Ludwig, nós não veremos cortes físicos, cortes que apresentam uma modificação no campo físico, mas sim uma estrutura energética que é reorganizada e que impacta o corpo físico, porque também nós compreendemos que o corpo ele é um reflexo dessa estrutura perispiritual, ou seja, tudo aquilo que nós reorganizamos na estrutura energética, como esse molde, ela vai impactar a estrutura física de uma maneira mais ampliada. Então, a cirurgia espiritual, ela acontece no corpo espiritual. A cirurgia acontece no corpo espiritual, mas ela atua no corpo físico. Então, Isso. esse é um conceito que a gente, para falar meio de conceitos básicos, que às vezes a gente vê pessoas, aí a gente já entra naquilo que a gente estava vendo antes aqui, é necessário a intervenção física para acontecer física, que eu digo que alguém tem que mexer no corpo, ou aquilo é só um efeito para a pessoa acreditar que alguma coisa... Como é que fica isso, né? Então a minha pergunta ela ficou meio confusa, mas eu vou resumir ela. Eu tô com um problema, é necessário que tenha um corte, alguém mexer fisicamente, ou isso não é necessário, caso a caso, como é que é? Hoje não se faz mais necessário. Eu acredito muito, como o Ale muito bem tocou, no nome do nosso irmão José Pedro de Freitas, José Arigó. À época, imagine só, um irmão que não tem conhecimento nenhum de medicina e que vai apresentando ali uma mediunidade que começa a ser desenvolvida para o campo da mediunidade de cura. Ou seja, as pessoas chegavam até ele, ele cortava, ele movimentava este corpo físico de tal forma a extirpar tumores, nódulos e tantas outras questões, mas que para aquele momento era necessário até para que a ciência pudesse ali despertar para a realidade espiritual. Hoje, como tudo avança, os espíritos, principalmente o espírito que trabalha conosco, o Dr. Ludwig, ele vem nos explicando que não há mais a necessidade da intervenção física. Por quê? Eu volto a dizer, o corpo físico ele é um reflexo da estrutura perispiritual, que é a sede, é onde estão as causas das doenças e das enfermidades. Allan Kardec, na Gênese, ele vem dizer que o nosso corpo físico e o nosso perispírito, eles se comunicam de forma molecular. Ou seja, eles estão interligados. Então, aquilo que acontece no corpo interfere na estrutura perispiritual e aquilo que acontece na estrutura perispiritual, ela interfere no corpo. Então, hoje, o trabalho, Guru, que nós desenvolvemos não tem a necessidade dos cortes ou intervenções físicas. Hoje eu acompanho alguns outros irmãos que ainda utilizam. Respeito, vejo toda essa movimentação, mas hoje o estudo e tudo aquilo que nós desenvolvemos, nós não vemos mais essa necessidade. Aqui eu já vi, né, aqueles documentários na televisão, a pessoa pega simplesmente a faca e raspa no olho, assim. Aí tinha um médico mais tradicional, ele falou, nossa, isso é extremamente perigoso, fisicamente falando, mas talvez esse artefato seja usado para chocar a pessoa. E ela falava assim, alguma coisa foi feita. Porque... Isso é muito interessante, Guru. O Dr. Ludwig ele fala muito sobre isso, que não necessitava nem as pessoas irem presencial e se deitarem em uma maca. Por quê?
porque ainda nós somos ainda muito necessitados, nós necessitamos de acolhimento, nós necessitamos ali do fenômeno para a comprovação e para despertar algo em nós. Então não há necessidade nem do toque ou ali de qualquer que seja o processo, porque tudo é realizado nessa estrutura energética, nessa estrutura espiritual, onde são geradas todos esses conflitos e enfermidades pelo nosso pensamento e desalinho, pelas nossas emoções que nós vamos construindo através das existências. Mas o Guru colocou um ponto que eu achei interessante agora, que me fez refletir, não é? Porque vamos considerar o Zé Arigó. Ele foi o pioneiro do mundo nesta prática de você ter uma cirurgia física e espiritual. Uma cirurgia espiritual, mas era física também, porque ele tinha definitivamente corte, não é? Será que, só estou jogando uma ideia aqui, será que pelo fato do Dr. Fritz, né, através do Zé Arigó, ter sido o primeiro, eles ainda estavam entendendo esse processo, essa interação espírita, humana, física, corporal, energética? Será que eles ainda, no plano espiritual, estavam desenvolvendo a técnica, digamos assim, e agora, depois de 60 anos... Em 1950, nós temos aí de 65, 70 anos mais ou menos. 70 anos de evolução da própria cirurgia. Então, assim, a medicina na Terra evolui, mas a medicina espiritual também evolui. Será que talvez tenha alguma coisa a ver? Eu acredito nessas duas hipóteses. A primeira, que vem um fenômeno para chocar a ciência, que choca, porque você vê ali toda uma movimentação com bisturi e a gente não ouve nem relatos, nem documentação, nada que pudesse trazer uma inflamação, uma infecção de tecido ou algo que gerasse algum desconforto. Então, o primeiro ponto, o impactar. E o segundo ponto também, o próprio aperfeiçoamento do espírito nas suas técnicas e no seu desenvolvimento. Eu vejo que a cada trabalho que nós desenvolvemos nesses 14 anos de jornada, a gente observa que também as técnicas espirituais elas vão se desenvolvendo de uma forma mais eficaz, de uma forma que vai alcançando mais, que vai modulando todas essas orientações a qual o Espírito vai trazendo e vai nos explicando as necessidades que nós temos e tudo aquilo que espiritualmente ainda não é observado pela medicina da Terra. Tá, no caso do Zé Arigó, então, ele ia lá, ele pegava uma faca, né, um bisturi, e vamos considerar um câncer, por exemplo, a pessoa tinha um câncer no pescoço. Ele simplesmente ia lá com o bisturi, de uma forma extremamente precisa, né, e asséptica também, né, sem risco de infecção nem nada. Ele ia lá, cortava, abria e pum, ele tirava aquele nódulo, aquele câncer. Como é que você entende que a cirurgia espiritual, ela trabalha da mesma forma, mas sem a necessidade dessa intervenção física? O que acontece com aquele câncer exatamente? Tá. O primeiro ponto, todo trabalho de cura espiritual, e hoje a gente vai apresentar alguns casos, eles necessitam de médiums de efeito físico. Né? O que Allan Kardec fala sobre a mediunidade de cura, sobre esses médiuns? Ele diz que a mediunidade de cura é uma faculdade que o homem tem de curar ou aliviar pela simples imposição das mãos ou pela prece. Isso Allan Kardec ele nos mostra. Ou seja, o médium que tem essa capacidade, pelo simples fato dele pensar em alguém, dele realizar uma imposição de mãos, ele pode curar ou aliviar as dores. No caso desses médiums, que são médiums de cura, que também são médiums de efeito físico, porque eles movimentam a estrutura de uma energia chamada ectoplasma, que o Dr. Paulo Frutuoso muito bem trouxe aqui nesse programa, o Paranormal Experience, demonstrando que médiums que produzem o ectoplasma, eles podem trabalhar em 3 campos: para a materialização dos espíritos, para a desmaterialização de nódulos, de tumores e todas qualquer outra questão, e também para a confecção de órgãos, de tecidos e de toda essa realidade. Arigó hoje é considerado o maior médium de efeito físico já conhecido. Ou seja, quando ele cortava, quando ele movimentava aquela energia, ele também atuava através do ectoplasma. Como hoje, através da cirurgia espiritual, como nós vemos, sem a necessidade de cortes, nós temos, por exemplo, a sala de cirurgia espiritual. Queria pedir até para o Gabriel se ele puder colocar a imagem para a gente da nossa sala de cirurgia espiritual. Vocês vão observar que ali, vocês vão observar que a sala tem muitos médiums
que atuam e que também desenvolvem esse atendimento. Porque esses médiums também são médiums de efeito físico, onde a espiritualidade ela coleta desse material, que é o ectoplasma, e atribui a ectoplasmia para a desmaterialização de nódulos, a confecção de próteses. Eu vou apresentar hoje, por exemplo, um caso de uma criança que teve uma correção óssea pela ectoplasmia. Então eles podem tanto desmaterializar todo e qualquer tecido ou necessidade, como também podem confeccionar próteses e outras questões. Então hoje a diferença dessas cirurgias é que o fator da ectoplasmia vai ajudar a ajustar, a desintegrar, a desmaterializar todo e qualquer processo de enfermidade. Eu sei que o Guru está com essa pergunta na cabeça. Por que a luz é vermelha? A luz vermelha, ela ajuda no processo da exteriorização do ectoplasma. A luz branca ou a luz azul, ela queima através dos fótons, ela dissipa o ectoplasma. A luz vermelha e a baixa iluminação na produção do ectoplasma, ela regula, ela estabiliza. Por isso que na sala nós utilizamos a luz vermelha justamente porque ali durante o processo de cirurgia espiritual nós temos cicatrizes que aparecem nos pacientes, nós temos processos de questões de sangue que saem na vestimenta do paciente sem corte algum. Somente na mobilização de energia. Por quê? Porque o ambiente ele favorece a realidade para esta exteriorização da ectoplasmia. Os médios eles podem estar exteriorizando em qualquer outro ambiente, mas conforme a luz ela acaba por incidir sobre o ectoplasma, ela dissipa. Então nós preparamos, nós adequamos a sala justamente para que a fenomenologia ela possa ocorrer e os pacientes possam ser beneficiados de todo o trabalho, de todo o processo ali, seja da desmaterialização ou da confecção de próteses e de tantas outras questões que até a ectoplasmia ela pode alcançar. Aí vem até uma curiosidade, né, que muitas pessoas relatam que enxergam em cemitérios ou coisas assim, uma espécie de seria o ectoplasma, será? Talvez ou não? Que é uma luz mais baixa à noite, assim. Eu já ouvi essa curiosidade. Eu não sei se é isso ou não, que as pessoas falam, isso é o ectoplasma, alguma coisa assim, ou não tem nada a ver com o que eu tô falando? Eu acredito que não, Guru. O que nós temos, principalmente quando há um desencarne, né, de uma pessoa, o fluido vital, esses espíritos, que são às vezes espíritos até vampirizadores, eles conseguem coletar esse fluido vital, que vai retornando ao fluido cósmico universal quando nós desencarnamos. Então eu desencarno, o que vai ficar? Aqui o meu corpo e meu duplo etérico. Então o duplo etérico, juntamente com o corpo que ficam na Terra, eles vão retornar aquilo que eu tenho de fluido para o fluido cósmico universal, e tem espíritos que conseguem manipular e ali conseguem retirar todo esse fluido vital. Pode colocar a outra foto aí também, da outra cena. E aqui é interessante, porque o que o Dr. Ludwig está explicando ali? Esse é você, no caso? Você que está sem óculos, é isso? Isso. Eu estou incorporado com o Dr. Ludwig na cirurgia espiritual. Tá. Então, o que ele está explicando ali? O paciente, ele chega, ele se deita, e ele está explicando como funciona o processo. O paciente se deitou, ele nos explica que o perispírito, ele se projeta e dentro dessa projeção ele nos observa não como um corpo de carne, mas sim com a estrutura energética espiritual. O que ele nos explica? Imaginem uma teia de aranha energética. Esses filamentos que vão se apresentando nessa teia de aranha e que em alguns pontos eles conseguem, através da coloração, observar pontos de obstrução. Então vamos imaginar que o paciente tem um câncer no estômago. Então na estrutura perispiritual dele, naquela região, eles vão observar uma obstrução. O que é a cirurgia espiritual? É a desobstrução desse campo energético, que é o que ele vai realizar no paciente, ou seja, através da movimentação do ectoplasma, o que nós utilizamos no trabalho? Algodão com álcool, que ele aplica em centros de força ou meridianos, onde ele vai expandir essa energia através dos impulsos eletromagnéticos, olha só. E o impulso eletromagnético vai desobstruir, por exemplo, a região onde está ali se apresentando um câncer, e o corpo perispiritual, por estar vinculado ao corpo físico, estar se relacionando com o corpo físico, vai atribuir uma nova condição, ou seja, vai apresentar no corpo físico uma nova orientação. É claro que nem todas as pessoas que buscam a cirurgia espiritual, isso é importantíssimo a gente tratar aqui, elas não são curadas, até porque o próprio processo, hoje, o que nós identificamos como a doença, quando nós falamos dentro da doutrina espírita? Que a doença normalmente é a nossa cura.
Por quê? Porque ela nos atribui novas formas de observar, novas formas de enxergar certas realidades. Então eu pergunto a vocês, imaginem só, se eu tenho que passar por algo, como uma doença que está tentando me ensinar algo, e o Sérgio se revoltou, o Sérgio não aprendeu com aquele processo, por que eu vou na cirurgia espiritual e simplesmente um espírito virá tirar de mim a oportunidade que eu estou tendo através da doença de resgatar, da experiência que eu preciso? Agora, quando a doença chega, eu absorvo, eu entendo, eu mudo padrões, eu modifico o aspecto da realidade da doença, uma cirurgia espiritual pode, naquele momento, mobilizar a energia e auxiliar em toda essa realidade, modificando o aspecto físico, que é o que hoje a gente busca documentar. Pessoas que chegam, casos que se apresentam, eu tenho um grupo lá na Casa Espírita, grupo de médicos da Terra, que acompanham esse trabalho e que realizam essa documentação de casos, para que a gente possa mostrar desde a chegada do paciente até a cirurgia espiritual e após a cirurgia espiritual fazer novos exames e a gente fazer o comparativo do antes e depois dos procedimentos realizados. Tá, muito interessante. Volto naquela imagem da sala rapidamente. Queria só te fazer uma pergunta, pode ser essa imagem mesmo. Nesse caso aí, nessa sala, não é? Existe alguma manifestação visível de ectoplasma no sentido de a gente conseguir perceber alguma movimentação no ar, algum vulto, algum fluxo de luz, algum ponto escuro ou luminescente? Chega a acontecer isso ou não? O ectoplasma atua mesmo de uma forma no corpo das pessoas? De manifestação de luzes, não. Sim. Porque eu vou te explicar até o porquê. O trabalho que nós desenvolvemos não é para materializar. Uhum. É diferente de eu pegar um trabalho hoje que é desenvolvido para a materialização dos espíritos, que é um ambiente totalmente fechado, não tem entrada e saída de pacientes, é um grupo já que desenvolve esse trabalho há um tempo. O nosso trabalho ele visa os processos de desmaterialização, que são, no caso, os processos da enfermidade e também da confecção ou modificação de órgãos e de toda essa realidade física. O que nós captamos através de imagem, de áudio, são vozes no ambiente. Então, por exemplo, nós tivemos no trabalho anterior, o Dr. Ludwig ele faz uma explicação e ao final da explicação, a pessoa que faz para a gente a filmagem, ela estava gravando, o Dr. Ludwig atendendo e gravou duas vozes, uma em francês e um em alemão conversando com ele, passando instrução. Então nós temos esse áudio, essa captação, que transmite a voz. Por quê? Porque a ectoplasmia, ela consegue produzir no ambiente a voz direta, que é a voz direta do espírito que manifesta e que ali atua. Porque, por exemplo, hoje nós estamos falando de um trabalho de cirurgias espirituais desenvolvidos pelo espírito de Dr. Ludwig, mas ali é uma equipe espiritual. Dr. Ludwig já nos falou até mais de 100 profissionais que passam nesse dia trazendo o seu toque, ou seja, por exemplo, nós temos para casos de oftalmologia, o Dr. Charles Pierre, para casos graves de câncer, o Dr. Frederic von Stein, para casos de questões psiquiátricas, o Dr. Sebastian. Então há espíritos que trabalham em certos segmentos que são da equipe que ali estão também nesse movimento espiritual para o desenvolvimento, para o alcance dessa realidade. Então, no astral a gente pode dizer que também tem, como aqui na Terra tem ortopedia, cardiologia, lá também tem os especialistas. Você acredita que a coisa vai indo assim daqui, eu digo um médico da Terra, por exemplo, então ao desencarne dele, talvez ele possa continuar clinicando de lá para cá, assim, é uma evolução. Então a gente teria os médicos espirituais, pessoas com muito conhecimento, né? Porque elas acumularam tanto aqui em vida quanto no astral. Não seria é um super médico, um médico que tem uma capacidade maior do que o da Terra, então, né? Sim, e isso é muito interessante porque hoje, o que nós vemos? Estão chegando muitos médicos que buscam trabalho. Não para receber tratamento, mas para entender. Porque eles chegam e falam, Sérgio, eu recebi aqui uma pessoa que está fazendo acompanhamento comigo, eu tenho um raio-x anterior que mostra uma tumoração que o raio-x novo não mostra sem tratamento algum. Então esses profissionais chegam através da curiosidade para entender o processo e se vinculam conosco. Hoje nós temos em média, no nosso trabalho, 20 médicos
da Terra que ficam conosco na sala, que acompanham casos. Eu já tenho um médico que é neurocirurgião realizando cirurgia espiritual, ou seja, ele trabalha como neurocirurgião e realiza cirurgia espiritual. Então ele trabalha com os dois campos da vida. Eu acredito muito que o futuro da medicina venha nesse processo que vem acoplar a medicina com a espiritualidade. Olhar o paciente não só por um corpo, mas por todas as vertentes que apresentam e por todas as realidades do trabalho que ali alcança, né? Então a gente tem já hoje esses relatos e esse acompanhamento através do trabalho desenvolvido lá em São José do Rio Preto. Isso pode falar, Lê. Não, eu só fiquei agora curioso, assim, será que algum médico espiritual, né, algum médico do outro plano, que atua como médico depois de morto, talvez enquanto humano vivo ele não era médico, mas a princípio o que a gente tem, né, todos os relatos, é de que todos os médicos do plano espiritual eram médicos nessa vida, né? Inclusive o Fritz, o Ludwig von Stein, não é isso? Frederick von Stein. Frederick von Stein, o Dr. Ludwig, agora. Então, todos eram médicos, exatamente o que o Guru falou, que acumularam então uma experiência na medicina na Terra e aí agora acumulam uma medicina na espiritualidade. Mas será que não existe uma formação em medicina no pós-vida? Porque você é um ótimo candidato a isso. Sim. Não é isso? Sim. Você pode se tornar um médico espiritual agora, depois do Isso. seu desencarne. Até porque são medicinas diferentes. Uhum. Aqui nós temos um conhecimento material e a medicina espiritual, ela é uma medicina totalmente diferente da física. A gente vê isso no nosso lar, André Luiz. Quando chega e observa todo o campo da medicina espiritual, ele como médico na Terra, ele chega e ele vê uma medicina totalmente diferente. Porque é uma medicina voltada às estruturas energéticas. É uma medicina voltada realmente às causas, àquilo que gera realmente uma repercussão hoje física. Porque o que é hoje o nosso processo reencarnatório? É a oportunidade de eu estar fazendo hoje diferente o que ontem eu não consegui. Mas dentro dessa oportunidade eu carrego também todos os meus traumas, as marcas de vidas passadas que interferem também na maneira hoje como eu me apresento enquanto pessoa, enquanto corpo físico. Então as experiências, elas vão demonstrando essa necessidade. E Allan Kardec, ele vem nos falar também na Gênese sobre a mediunidade de cura que ela teria a sua vez. Ela teria o seu momento de se apresentar justamente porque a Terra passa por um processo de transição, saindo de um planeta de provas e expiações para um mundo regenerador. Ou seja, o que é um planeta de provas e expiações? É um hospital. Então quem está no hospital está o quê? Que somos nós? Doentes. Somos doentes buscando a nossa cura, ou seja, nessa escola, nesse hospital, para que a gente possa regenerar o nosso processo íntimo, o nosso processo espiritual. Tá, me conta uma coisa agora. Hoje, então, você atua nesse seu centro espírita, você incorpora o Dr. Ludwig. Como começou isso? Como é que surgiu isso para você? Olha, surgiu desde criança. Eu sempre, no meu período infantil, eu sempre fui muito perturbado na questão de visões de espíritos, de sono, sonambulismo. Então, desde jovem, eu buscava já muito entender esse campo. Aquela época do tabuleiro Ouija, dos copos que andam, eu adorava aquilo, eu buscava entender, compreender. Então, eu desde muito jovem, eu busquei a casa espírita justamente para entender o processo, de como se apresentava, de o que era essa realidade dessas visualizações. Eu sempre tive o apoio da minha família, então isso favoreceu muito também o processo. Então, eu chego na casa espírita com 16 anos, com uma mediunidade desajustada, buscando o entendimento. E o que era interessante para o início desse futuro trabalho que seria desenvolvido? Todas as vezes que eu buscava a casa espírita, que eu assistia ali uma palestra, e após a palestra eu recebia os passes magnéticos, sempre algum médium que estava na sala de passe, esse médium ele olhava e falava assim, pede para esse rapaz ficar um pouquinho aqui. E quando eu saía, o que ele trazia, o que ele apontava? Que havia um espírito militar, médico, que adentrou comigo na sala e que me acompanhava. E o que era interessante disso, Ale? Era em todos os locais que eu ia. Não era só nesse centro. Em qualquer centro que eu me apresentava, ali um médium sempre chegava, Sérgio, olha, nós estamos observando os médiuns que têm vidência, estão vendo que próximo a você é um espírito médico militar que quer buscar uma conexão para um trabalho a ser desenvolvido. E aí eu comecei a estudar.
eu comecei a entender esse processo, eu comecei a adentrar a esse campo da mediunidade curadora, e em 6 anos de preparo, eu fiquei de 2006 a 2011, 5 a 6 anos, nessa aproximação com o espírito de Dr. Ludwig, para em 2011 ocorrer as primeiras manifestações que apresentavam ali o trabalho que seria desenvolvido. Então, hoje, desde 2011, esse trabalho de cirurgias espirituais, tanto no formato presencial como à distância, ele é desenvolvido uma vez ao mês, no 4º sábado de cada mês. Nós atendemos aí em média 180 a 200 pessoas presenciais e mais ou menos 1.500 pessoas à distância que se cadastram, agendam atendimento e conseguem ali receber desse tratamento e desse auxílio espiritual, seja no formato presencial ou também no formato à distância. Muito legal. Qual que é a história do Dr. Ludwig? Dr. Ludwig é um médico alemão, fazia parte do corpo nazista à época, e a gente observa muito hoje trabalhos espirituais, principalmente nesse campo de cirurgia espiritual, com médicos alemães. É Por verdade. quê? Por que os médicos alemães são tão aparentes nesses trabalhos? Porque se utilizaram da medicina de maneira equivocada à sua época, e hoje, através de todo esse trabalho e esse planejamento espiritual, se dedicam a tratar pessoas, ou seja, a trabalhar um aspecto de resgate próprio da sua existência, das suas necessidades. Então, o Dr. Ludwig, ele vem também desse corpo alemão, desse processo, dessa vivência na Segunda Guerra Mundial, onde se utilizou da medicina de uma maneira equivocada e hoje resgata através do trabalho e da tarefa espírita. Muito, muito interessante. Qual é o tipo de relação que você tem com ele hoje? Hoje eu tenho uma relação de visualização com o Dr. Ludwig, então em certos momentos que ele precisa passar uma mensagem, ele se apresenta. Como ele é? Ele não é muito alto, eu tenho até algumas imagens dele, né? Cabelo preto, não tenho, infelizmente não tenho. Cabelo preto, né? O rosto muito expressivo na disciplina alemã, mas hoje eu já o observo não com a vestimenta militar, hoje com uma vestimenta para o trabalho que ele desenvolve das cirurgias espirituais, uma vestimenta que eu vejo que não só na expressão das cores, mas sim também de uma leveza para o trabalho e para a tarefa espiritual. Então eu tenho com o Dr. Ludwig tanto a aproximação auditiva, de ouvir, de captar a mensagem, a ideia, como também visual. No trabalho, Ale, no trabalho das cirurgias espirituais, o processo de incorporação é um processo interessante porque ele tira a minha consciência diante ao trabalho. Então eu inicio o trabalho, é como se eu dormisse, ele explica que é um processo de hipnose sonambúlica, é como se eu dormisse, e ali ele desenvolve o trabalho, ou seja, eu não tenho necessidade de ir ao banheiro, ele não pisca os olhos, então nós já tivemos médicos oftalmologistas que ficaram acompanhando, então ele toma posse do meu corpo no sentido para o desenvolvimento do trabalho. Então o trabalho normalmente inicia às 8 da manhã e nós terminamos por volta de 15, 16 horas da tarde, e não paramos para almoço. É um trabalho que é realizado diretamente atendendo essas 180 pessoas presenciais nesse processo de incorporação. Tá bom. Me diz uma coisa agora. Por que você acha que esse corpo de médicos alemães da Segunda Guerra, eles escolheram o Brasil para atuar de uma forma tão intensa? Ou em outros lugares do mundo eles se manifestam também com tanta intensidade quanto aqui? Eu acho que não tem nenhum lugar, né? Igual no Brasil. Igual no Brasil, não. Tem já alguns países, por exemplo, lá na própria Alemanha, eu conheço grupos espíritas que já desenvolvem trabalhos voltados Mas são para alemães ou são brasileiros? São brasileiros na Alemanha. Ah, então, tá vendo? Continua sendo brasileiro. Eu acredito muito, Ale, que pelo espiritismo, a própria, né, o Chico, que veio trazer um legado muito grande aí de toda essa parte espiritual, isso incentivou muito o desenvolvimento desses trabalhos aqui, justamente porque a gente hoje tem uma literatura que baseia, que explica, que nos orienta nessas vertentes. Então, isso vai sendo desenvolvido de uma maneira mais expansiva. Eu acredito que no futuro, como hoje a gente já tem convites também para desenvolvimento desse trabalho fora do Brasil, essas vertentes de trabalho começarão também a ser desenvolvidas, até pela expansão do espiritismo em outros locais, em outros movimentos também. Mas a obra de Kardec, né, ela é, digamos, universal, Sim. né? Mas parece que aqui no Brasil a coisa
avançou, né? Sim. De uma forma assim muito única. E a gente teve tanto o Zé Arigó quanto o Chico Xavier meio que no mesmo... Na verdade, a gente teve, digamos, o que a gente pode considerar? A gente teve uma explosão do espiritualismo, Sim. do espiritismo, da espiritualidade livre nesse período, não é? Que foi muito forte. Que a gente teve vários contemporâneos, ou digamos, na mesma época, fenômenos importantíssimos, né? Assim, de alcance global acontecendo no Brasil, né? A grande questão é assim, que me vem assim, que eu queria entender, é por que nós brasileiros? Não é? Sim. Por que a gente recebeu aqui Chico Xavier, que é um dos seres humanos mais fantásticos que já passou pela humanidade como um todo, não é? Que tem um trabalho extremamente relevante, complexo, profundo. Por que ele não nasceu na França? Na França, onde Kardec desenvolveu todo o seu trabalho. Né? Por que ele não nasceu na Itália? Por que ele não nasceu no Canadá? Por que ele não nasceu no Peru? Ele é brasileiro, Sim. não é? Sim. E aí Zé Arigó, com o Dr. Fritz, né, o maior médium de efeitos físicos, porque tem até uma confusão, porque as pessoas acham que efeito físico é aquela coisa do Sai Baba, né, de materializar objetos, relógio e coisas absurdas, mas Zé Arigó era efeitos físicos, efetivamente, não é? E é o maior médium que a gente tem registro na história, e também brasileiro de novo, né? Por que ele não nasceu na França? Então, assim, isso eu acho muito curioso, não é? A nossa espiritualidade, a do Brasil, né, como um todo, ela é muito incrível, né? Assim, ela é muito poderosa. E ela reverbera até hoje, né? No trabalho, por exemplo, como você faz hoje, não é? Sim. Eu acredito você que, e muitos outros médiuns fantásticos, né, que passaram aqui. Eu acredito, Ale, que vem muito da própria necessidade do Brasil, a própria necessidade das pessoas que hoje aqui reencarnam como processo evolutivo. A gente sabe que o Brasil ele é um celeiro de toda essa realidade de espíritos que de alguma maneira foram equivocados e que hoje vem nessa proposta. Então, tanto esse campo espiritual, ele vem muito abrangendo essas realidades, de realmente despertar consciências, de realmente poder traçar essa realidade transformadora para que as pessoas entendam os processos, como hoje a gente vê um boom nesse campo espiritual. Quantas pessoas que vêm hoje estudando, quantas terapias energéticas, quantos casos aí na própria medicina vibracional e tantas questões que vêm se apresentando para nós enquanto população em evolução, enquanto espíritos em caminhada evolutiva. Então eu acredito que o Brasil ele vem com essa necessidade justamente de acolher a todas essas pessoas para esse desenvolvimento e para esse despertar coletivo que aqui se apresenta e para que depois isso possa ser expandido aí a toda a nação. É uma boa resposta essa, né? Porque realmente o brasileiro, ele é um povo muito... Nós, brasileiros, somos um povo muito necessitado. Sim. Não é? É um povo extremamente trabalhador, guerreiro, sofrido, e é o tempo todo, né? Assim, o Brasil parece que é um país que está destinado a viver um karma eterno, não é? E aí a espiritualidade surge para nós brasileiros como literalmente um alicerce. Alicerce, isso. Sabe o que o Dr. Ludwig ele diz para nós nos trabalhos? Eu acho isso tão interessante porque mostra que esses espíritos também que hoje vêm nos auxiliar também têm as suas necessidades. Ele sempre nos trabalha diz assim que nós, inclusive ele se coloca nessa categoria, somos doentes cuidando de doentes. Todos. Ou seja, através do trabalho, da expressão que eu vou ali, né, levando ao outro, do processo de fé, de confiança, eu entenda que o trabalho em primeiro lugar é para mim. É para o meu despertar, não é para o outro. Uhum. Eu estou ali para que eu possa entender, construir, vivenciar a realidade espiritual e que eu possa despertar a minha consciência. Por isso que até no livro tem uma frase que ele coloca, que ele leva como bandeira do trabalho, que ele diz: o espiritismo ele não está para curar corpos, mas sim para o despertar das consciências. Ou seja, para que a pessoa que chegue ali buscando uma cirurgia espiritual, que chegue ali buscando um acolhimento, buscando um atendimento, ela saia não só com a ideia que ela está curando um corpo, mas com toda a ideia de um despertar da realidade que ela precisa entender que ela não é só aquilo que ela enxerga enquanto corpo físico,
que há outras questões que ela precisa compreender, ela precisa estudar, ela precisa se conhecer para que isso possa levar até o despertar das suas necessidades mais íntimas, mais profundas em toda a realidade espiritual. Ô Sérgio, uma coisa que as pessoas podem ter notado antigamente, né? Quando a gente só tinha acesso à televisão, aí mostrava as curas espirituais e era tudo muito com trilhas sonoras medonhas. Não sei se você lembra disso, né? Lembro. Aí passava lá, não vou falar o nome da emissora, porque todo mundo assiste esse programa e depois vocês vão vir me encher o saco, né? Aí, e começa aquelas músicas, aí você, meu Deus, aí todo mundo em casa, eu não quero isso aqui pra mim, e não sei o quê. Eu acho que a mídia sempre trabalhou contra as curas espirituais. Mesmo com esses documentários que era assim uma ponta de mostrar alguma coisa assim. Então eu acho muito interessante o seu trabalho porque e tira também aquela coisa de mostrar muitas, era uma outra época, né, mostrando muito sangue, muita faca, bisturi e aquilo, nossa, eu não quero ficar perto disso. Então você acredita que também está tendo uma evolução, né, de como mostrar que a gente estava falando, muitas pessoas ainda não aqui no Paranormal, mas as pessoas que vão escutar também precisam muita coisa do científico, né? Então eu acho que está tendo essa junção espetacular, que é a ciência com não mostrar como se fosse algo muito de terror, sim, né? Não era assim, sim, do jeito que eu estava falando? Sim. Hoje, o pilar principal desse trabalho que a gente desenvolve é justamente a união da medicina e da espiritualidade. É o que o Dr. Ludwig, desde o primeiro trabalho, ele traz. De entender que a medicina espiritual, ela não vem para extinguir a medicina da Terra. É entender que todo paciente que busca um tratamento espiritual, ele precisa estar buscando também o tratamento físico. As pessoas às vezes chegam na casa espírita e tem aquela ideia, Sérgio, eu vou fazer um tratamento espiritual e vou deixar meu médico. De jeito nenhum. As ciências, elas precisam se unir, andar de mãos dadas. O médico da Terra vai tratar o que é de realidade física e a medicina espiritual tratar o que é de realidade energética e espiritual. Por isso que a gente faz questão hoje de apresentar casos reais, documentados com médicos que vão demonstrando o antes e o depois, para convidar esses profissionais, não como uma afronta, mas sim para que a gente possa dar as mãos e trabalhar todo mundo junto. Perfeito. Buscando levar desse conhecimento, buscando levar realmente dessa visão mais ampliada, como nós acreditamos que hoje, como nós já temos, hoje eu tenho guru, as pessoas chegam no trabalho espiritual, Sérgio, eu estou aqui porque meu médico pediu. Eu estou buscando um tratamento espiritual porque o médico, né, encontrou esse trabalho, viu que é um trabalho sério e pediu que eu aliasse ao tratamento médico a cirurgia espiritual. Então olha que interessante. E médicos também que vêm chegando, Sérgio, eu estou aqui curioso. Eu quero entender como esse universo funciona. Eu quero acompanhar esses casos. Você me dá permissão de acompanhar o paciente, acompanhar os exames, acompanhar todo o processo para que eu possa documentar, para que eu possa ver, né, toda essa ação da fé que vai movimentando todas essas partículas e impactando o paciente de uma maneira positiva. Porque se você pegar do Paranormal mesmo, o top 10 dos mais assistidos sempre vão ser de médicos que estão falando de coisas espirituais, que é a Mônica de Medeiros, o Fructuoso. E é muito importante que tenha essa consciência dos médicos, que isso não é acaso ou bobeira, porque tem que ser feito estudo, né? E aproveita até para você mostrar o seu livro, que mostra muito bacana ali como é que é o teu livro, que mostra casos, tem relatos, olha aí. É o livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, e eu trouxe também, Guru, até alguns casos, se o Gabriel puder trazer aqui a tela para a gente, esse primeiro caso que é o do pulmão. Olha só a imagem inicial, olha que interessante esse caso, né? A outra imagem. Isso, a outra imagem, por favor. Isso, ó. Nós temos esse caso, Guru e Ale, é um caso interessante porque foi realizada uma cirurgia espiritual à distância. Então esse paciente buscou a cirurgia espiritual à distância por um tumor no pulmão, fez o procedimento à distância e depois, passado alguns dias, ele repete os exames de raio-x. Então nós temos ali a primeira imagem com o tumor. E agora passa a imagem, por favor, Gabriel. Olha lá, e nós temos uma segunda imagem, onde a documentação mostra, e a gente tem todo esse caso relatado, os médicos que acompanham, demonstrando o antes e o depois do processo. Nós temos também... Gabriel... Deixa eu ver de novo essa daí, vamos que lá. É bem impressionante. Isso. Então vamos lá. Não dá para colocar lado a lado as duas, né? Bota aí anterior. Ok, então ali... Isso, nós temos seria o tumor. aquele emaranhado...
Tá, aí pode colocar na próxima. Ainda tem meio que uns veios, digamos assim. Não é mais assim, aquela massa maior sumiu mesmo. Ela foi desmaterializada. Nós temos também um outro caso, Gabriel, o caso ortopédico. O caso ortopedia, por favor. Que é pé. O outro. Do lado Isso, caso ortopedia. Esse caso também é um... Deixa ele mudar ali. Aí. Esse caso, ele está no livro, também é um caso muito interessante. É uma criança. Essa criança, ela buscou uma cirurgia espiritual presencial. Ela tinha uma dismetria. O que é uma dismetria? É uma diferença de uma perna a outra que a criança mancava. Então, se ela crescesse dessa forma, ela teria problemas, porque uma perna era maior que a outra. Então, a mãe, em desespero, buscou a cirurgia espiritual já com cirurgia médica marcada para a criança. Então, buscou, passou pelo procedimento, lembrando que o procedimento de cirurgia espiritual não é invasivo, não teve cortes, somente a movimentação da cirurgia espiritual. E quando ela volta ao médico para que pudesse ali fazer novos exames pré-operatório, o médico pegou os exames e disse, é impossível uma correção óssea em menos de um mês. Dessa forma, da quantidade óssea que ali foi distribuída. E aí o que o Dr. Ludwig ele nos relata? Porque cada caso que a gente documenta aqui no livro, ele tem uma explicação do Dr. Ludwig, do que foi feito naquele caso. Então, por exemplo, esse caso da criança, o que ele apresenta? Que através da ectoplasmia foi constituída, confeccionada uma prótese óssea que desenvolveu o osso à necessidade ao tamanho. Nós temos isso documentado de raio-x a raio-x, mostrando o antes e o depois do processo. Explica o que a gente está vendo nesse raio-x aqui. Esse raio-x eu trouxe só para ilustrar, é um primeiro raio-x, tá? Que mostra, e ali na descrição ele vem mostrando a diferença em comprimento de uma perna a outra, e depois Qual lado que é maior ou menor? Não consigo dar, que estou meio longe, não consigo ver. Ali é do lado esquerdo, mas aqui eu não tenho a próxima imagem que ela está no livro, tá? Mas ali o que eu trouxe? Para ilustrar essa primeira imagem, que é a forma como nós documentamos, ou seja, tem a primeiro raio-x, faz-se a cirurgia espiritual, refaz o exame de raio-x e no raio-x posterior à cirurgia espiritual, ali constata a correção óssea que aconteceu no processo. Quando foi essa cirurgia aí? Essa foi em 2018 para 2019. Tem aqui no livro? Deixa eu ver mais completa. E aí, então, só para ver se eu entendi, essa criança já ia fazer uma cirurgia para... Que eu imagino que seja aquela cirurgia que encerra o osso. Isso, para poder... abre um espaçamento, aí bota aqueles ganchos, né, de metal. E aí a cirurgia não foi necessária. Eu tô vendo aqui o membro inferior é 2,2 centímetros mais curto. Isso. Estruturas ósseas. Então, e aí o relato do caso vai apresentando toda a evolução do processo, depois da cirurgia espiritual, e os últimos que mostram a correção óssea não necessitando mais da cirurgia. Hoje essa criança ela já está em uma idade adolescente, corre, joga bola, normalmente sem a necessidade da cirurgia material. Então, resumindo o que aconteceu aqui, vamos dizer que um osso cresceu. Cresceu, isso. Coisa que seria impossível. Impossível pelos médicos de ortopedia que já pegaram o caso e observaram, Sérgio, não tem possibilidade de um crescimento em tão pouco tempo. E é 13 anos a criança, tô vendo aqui, é isso? Isso. A criança cresceu mesmo, é isso mesmo. Estão falando aqui que agora mudou, já a diferença é de apenas 1,4 centímetros. E aí não necessitou mais de cirurgia tradicional. Houve a correção e hoje a criança ela desenvolve, joga bola, né, tem a sua vida normal sem precisar passar pela necessidade de uma cirurgia física. Então ela ganhou quase 1 centímetro de osso aqui. Quase 1 centímetro, né, 80 milímetros aqui. O interessante dos casos, Ale, como foi uma médica que documentou, está tudo muito bem organizado. Então a gente vem mostrando todos os exames anteriores e posteriores às cirurgias espirituais para realmente poder fazer uma documentação demonstrando o aspecto, como aquele caso do pulmão, entre outros que a gente hoje consegue apresentar. É impressionante, hein? Impressionante, casos impressionantes. Muito legal, vamos para a próxima aí. Nós temos um outro caso ali também da gravidez. Gabriel, lá o primeiro. Não, o outro, lá embaixo. Primeiro lá embaixo, do lado esquerdo. Isso. Esse também é um caso muito interessante. O caso do ósseo foi presencial, tá? O caso do pulmão nós tivemos à distância. E essa gravidez também
essa moça, ela não tinha possibilidade alguma, que é o caso número 5 do livro, de engravidar por meios tradicionais e nem por FIV. Ela já tinha tentado a fertilização in vitro e não havia possibilidade por toda uma condição uterina que ela tinha de uma realidade bem desestruturada. E ela passa, durante a pandemia, pela cirurgia espiritual à distância, ou seja, ela estava na casa dela, no seu local, né, se conectou conosco, dentro de um horário previsto, dentro de todas as observações que nós transmitimos, passou pelo procedimento à distância e após a cirurgia espiritual, 15 dias após, ela engravida, nos manda mensagem e a gente acompanhou todo o caso, a gente apresenta o caso desde o útero, no início, antes da gravidez e o útero posterior. O que é interessante desse caso? Quando médicos ginecologistas, eles observam o caso, eles dizem assim, Sérgio, o útero anterior à cirurgia espiritual, ele é totalmente diferente do útero posterior. Eles dizem, se você me desse esses dois, essas duas tomografias, esses dois raios-x, sem o nome do paciente, eu diria para você que são pacientes totalmente diferentes dentro da realidade que ali se apresenta. Então são casos que, o que a gente busca hoje também é documentar casos onde não tenha nenhuma intervenção médica, ou seja, uma pessoa que não está fazendo quimioterapia, uma pessoa que não está fazendo tratamento, para que a gente possa evidenciar realmente só o tratamento espiritual proposto, para que a gente possa observar realmente o antes e o depois dentro dessa proposta do auxílio e do amparo. Mas qual que é o entendimento da medicina nesse caso? Vocês conseguem evidências físicas disso de que forma? Que o útero virou um outro? Pelas imagens. Tá aqui. Isso. Nós temos a imagem dela do útero anterior para as imagens do útero posterior. Então, por isso que ele é muito bem documentado. Tem que ter um laudo, obviamente. Isso, nós temos todos os laudos, que vão demonstrando o antes e o depois do processo, demonstrando a doença. O que é interessante? Também no livro nós fizemos questão de colocar para cada doença apresentada as possibilidades de cura pela medicina. Então, por exemplo, nesse caso da gravidez, não havia possibilidade dela engravidar pela medicina. Dentro de tratamento, não havia aí algo que ela pudesse fazer fisicamente para que ela pudesse ter o bebê. E aí foi interessante porque nós conseguimos avançar a tal ponto de conseguir fazer a publicação do livro com a imagem da criança, nascida após o processo. Isso é incrível, né? E muda completamente, né? A estrutura. Tem mais algum caso aí? Vamos ver. Temos. Nós temos ali do granuloma piogênico. Vou pedir para o Gabriel trazer para a gente. Essa imagem com a bolinha verde, Gabriel, a primeira. Isso, essa aí. Esse caso aqui também, Guru, ele é muito interessante. Também é uma cirurgia espiritual presencial. Essa mulher, ela chega, ela tem uma recidiva de granulomas que se apresentavam com algumas células cancerígenas na boca. Então já estava documentado isso pela medicina tradicional. Vocês podem observar ali que eu até circulei o granuloma. Nós temos ao lado esquerdo o dente da paciente e ao lado direito o granuloma. Então ela também estava na língua com células cancerígenas, necessitando de cirurgia, então ia ter que retirar uma boa parte ali da boca e aqui da gengiva, da questão da língua dela. Ela passa por um procedimento espiritual presencial da cirurgia espiritual e após a cirurgia, uma semana após, ela me envia uma foto. Pode colocar, Gabriel, por favor. Ela nos envia uma foto da boca após a cirurgia espiritual. Ou seja, na imagem anterior nós conseguimos ver ao lado do dente o granuloma, e na imagem posterior nós conseguimos ver aí a desmaterialização do processo. O que é interessante desse caso? Que depois ela volta para fazer novos exames, até as células cancerígenas elas não existiam mais. Ela tem isso tudo documentado, ou seja, tinha um laudo que mostrava que ela tinha células cancerígenas na boca, juntamente com granuloma, e após o procedimento de cirurgia espiritual presencial, além da desmaterialização do granuloma, nós temos ali também a reversão das células cancerígenas, não necessitando mais de nenhuma intervenção física no processo. Coloca lá a imagem primeira. Olha, é impressionante, porque assim, para quem não entende de medicina, e eu também não entendo, parece que são dois dentes, né? Parece que são dois dentes. Então, o dente, seguindo na reta ali, você vê na arcada dentária, tem um dente. E o granuloma, né, é enorme. Enorme. Ele é muito grande. Ele é até maior que o dente, inclusive, né, parece.
Então, realmente trata-se, diriam os céticos, que trata-se de um milagre, né? Praticamente um milagre isso. Porque um câncer assim, né? E é interessante que não foi nem uma semana, Guru. Ela saiu da cirurgia, ela retornou para casa dela, e aí ela foi me mandando as imagens. Ela foi comentando, olha, Sérgio, tá sumindo, tá desaparecendo. E aí me mandou a última foto sem, né, o granuloma, e quando volta ao médico ele também faz essa observação da questão da célula. Essa questão que você tocou também é um ponto muito interessante, porque as pessoas hoje atribuem as questões espirituais às vezes aos milagres. Sérgio, eu recebi um milagre. Como que nós enxergamos isso? Não são milagres, são leis naturais, ainda desconhecidas por nós, homens. É como, Guru, por exemplo, imagine só que eu estou viajando lá para a Amazônia, numa tribo indígena que não tem acesso a tecnologia nenhuma. Não tem nada de tecnologia lá. E eu chego, aí lá, estou fazendo o meu trabalho lá, e eu instalo lá no meio dessa tribo uma torneira com sensores, que eu passo a mão na torneira, a água sai, eu lavo minhas mãos e retorna ao meu trabalho. Olhem só, a gente está falando sobre os milagres. Imagine que eu estou passando ali, de repente, eu estou vendo uma tribo indígena se achegando, eu vou lá, coloco as minhas mãos sobre aquela torneira, de repente sai uma água que eles não sabem da onde, eu lavo minhas mãos e saio. O que os índios, aqueles que estão ali sem acesso a tecnologia nenhuma, vão dizer? O que o Sérgio está fazendo? Um milagre. Mas o que é aquilo? São leis naturais que são desconhecidas daquela tribo. Eu acredito que a medicina espiritual também ela vem nesse propósito. Pouco a pouco, agregando, se apresentando à Terra os novos padrões, as novas técnicas que vão agregar à medicina dos homens toda a realidade de tratamento que possam alcançar futuramente questões que hoje não são observadas. Como, por exemplo, o que eu, Sérgio, acredito que no futuro nós teremos? Um médico que saiba, por exemplo, manipular o ectoplasma e que possa, tem um tumor cerebral inoperável. Ele consiga adentrar somente nas células tumorais, desmaterializar o processo sem incisão. Perfeito, né? Sem invasão nenhuma do campo físico, do campo cerebral. Então eu acredito nessa união que ocorre, que nós vemos hoje através do trabalho, das documentações e de tudo aquilo que se apresenta. Que com as limitações aqui, apesar da tecnologia, tem pessoas que falam, é um câncer inoperável. E aí você fala, putz, mas aí vai aliado à espiritualidade, ele fica totalmente operável, né? Então é uma evolução incrível. É uma evolução incrível. Nós tivemos um caso agora, no trabalho do dia 26, agora do 4, que é sempre o quarto sábado do mês, uma criança, a Lei Guru, que ela nasceu prematura, de 26 semanas, e essa criança, por ser prematura, ela teve uma cianostose. O que é isso? É um fechamento prematuro de toda a realidade cerebral. Então o cérebro não conseguia expandir. E a mãe buscou o médico falou, nós vamos fazer uma cirurgia de orelha a orelha, abrir esse crânio, expandir, e provavelmente a criança não vai sobreviver a essa cirurgia. Então a gente vai fazer a cirurgia, mas é uma cirurgia muito grave, a gente vai tentar acompanhar. E ela buscou a cirurgia espiritual. Foi lá em São José do Rio Preto, presencial, passou pelo processo com a criança, retornou no mês seguinte ao médico para fazer exames já pré-operatórios para o processo, o crânio se abriu novamente. Entende? Olha só que interessante. E aí o que ela chamou a atenção? Ela falou, Sérgio, os médicos ficaram tão apavorados que eles repetiram o exame 3 vezes. Para constatar, de falar, não tem como. Como é que se abriu novamente a estrutura? Então são casos que despertam essa realidade, que chamam a atenção da medicina. E esses médicos chegam até nós, através da curiosidade. E aí nós agregamos, e aí nós acoplamos eles ao trabalho. Eles saem com uma visão mais ampliada de todo o processo, de todo o trabalho desenvolvido. E o que é interessante nesse caso é que o médico ele pode acompanhar lá, estudar, né, o trabalho que vocês têm feito, mesmo sendo ateu. Isso. Ele não precisa, inclusive, ter religião nenhuma. Ele não precisa ter fé, crença em nada. O Dr. Ludwig adora. Ele gosta ainda mais daqueles que não acreditam em nada. Porque vai colocar eles juntamente na sala. Por isso que eu já deixo o convite a vocês também, o dia que estiverem e quiserem ir a Rio Preto, participar na sala conosco, conversar com o Dr. Ludwig, trocar experiência. Dr. Ludwig, eu quero entender o processo. Hoje as pessoas que participam veem essa boa vontade do Espírito em explicar, chamar o médico, acompanhar, mostrar o processo. Olha, eu estou fazendo isso, eu estou realizando um procedimento em tal
campo espiritual, eu estou ajustando essa realidade, isso aqui pode acontecer. Nós temos casos assim que despertam principalmente a realidade da busca espiritual. Nós temos pessoas que, por exemplo, vai buscar um tratamento espiritual para a coluna e recebe uma cura do coração. Nós temos um caso lá belíssimo, a pessoa chegou com um problema grave de coluna, fez a cirurgia espiritual, quando ela sai da sala, o Dr. Ludwig toca o ombro dela e fala assim, nós te atendemos nas suas necessidades. E ele sai feliz da vida, ele falou, poxa, estou curado, estou aqui com uma dor nas costas danada, né, vai melhorar. E ele fala que na semana seguinte piorou muito a dor nas costas. Ele fala assim, meu Deus, por que o Espírito falou que me tratou nas necessidades, sendo que eu estou com dor nas costas ainda? E ele estava fazendo uma bateria de exames para ser admitido num local de trabalho, e desde criança ele tem uma síndrome que é chamada síndrome de Wolff-Parkinson-White, que é uma veinha a mais no coração que causa arritmia. Ele tinha muita dor no peito, ele tinha que deitar no chão, apertar o peito, senão ele poderia... É uma bomba relógio o coração dele. E aí ele passou por todos esses novos exames, o médico lá do local que fez os exames chamou ele e falou assim, olha, você é a mesma pessoa desses exames anteriores? Porque tem alguma coisa errada aqui. E chamou ele, eu tenho esses exames todos documentados. No exame anterior, nós temos a síndrome de Wolff-Parkinson-White, e nos novos exames ela não se apresenta mais. Então veja que interessante. Ele foi buscar uma cirurgia espiritual para a coluna. E ele foi tratado de uma realidade que ele nem pensava, porque ele já tinha aquilo desde criança. Ele falou, isso aqui, né, é kármico, vai ficar comigo o resto da vida e eu vou vivenciar todo esse processo, né? Então isso desperta muito. Aí esse caso, né, esse cardiologista foi buscar o tratamento para tentar entender, sem nenhuma crença, isso que é interessante. Chega lá, Sérgio, eu queria só entender, né, o processo, como funciona, como é esse desenvolvimento, como esse trabalho é desenvolvido, o que alcança, o que eu posso documentar, que eu vejo que é um esforço muito grande do espírito do Dr. Ludwig nessa união, né, de acoplar a ciência realmente dentro do processo. Hoje nós temos trabalhos belíssimos aí pelo Brasil, mas sem documentação científica nenhuma. Então esses casos eles se perdem. E lá a gente faz questão de acompanhar os pacientes, ali demonstrando o antes e o depois. Eu estou publicando ainda esse ano um novo livro que vão trazer novos casos, novas observações, novas ideias dessa medicina que está por vir dentro de toda essa realidade espiritual. Muito interessante. Agora eu vou fazer uma pergunta mais polêmica. E aí você pode dar a sua interpretação, o entendimento disso. Nem todas as pessoas que vão lá no centro conseguem, então, alcançar uma cura. Sim. O que você entende que define a pessoa que recebe a cura da pessoa que não recebe? Como que a pessoa vai entender que ela foi lá para ser tratada e saiu sem a cura? Porque a cura, obviamente, ok, ela não acontece naquele exato momento, é um processo em que vai se desenvolvendo. Mas como que a pessoa consegue entender que ela não foi merecedora de uma cura? O primeiro ponto é que todas as pessoas, quando chegam lá no trabalho, eles aguardam atendimento num salão de palestra onde eles são orientados em todas essas referências, né? Porque a maioria das pessoas que buscam, principalmente procedimento espiritual, não são espíritas. Então elas chegam ali às vezes sem conhecimento nenhum. Uhum. Então a gente traça essas explicações, essas observações. O que eu, Sérgio, com esses 14 anos de trabalho, acredito? Que todos nós temos uma história espiritual. Uhum. Então a minha história é diferente do Alê, a minha história é diferente do Guru. Então de repente nós três estamos com uma mesma enfermidade, vamos lá buscar a cirurgia espiritual. De repente o Guru recebe a cura e eu e o Alê não. Por quê? Será que é porque o Guru merece mais que eu e você? Uhum. Eu não acredito nessa questão do merecimento, porque eu acredito que todos nós, como filhos de Deus, merecemos todo o processo da misericórdia divina. Mas eu acredito que a doença, como ela também é um processo de cura, o Dr. Ludwig fala muito disso, que a doença ela vem como esse mecanismo de nos reorientar, em certos casos ela se faz necessária para o nosso processo. Como Jesus, em vários casos, quando ele curava, ele atribuía que era a fé que movimentava toda essa energia que curava as pessoas, mas também nós temos relatos que encontram o Cristo chorando, dizendo, eu curei aquele ser e ele voltou a fazer aquilo que ele fazia antes. Tá. Ou seja, então em alguns processos, a doença ela está sendo o nosso processo de cura. Uhum. Ela não vai ser extirpada. Então a gente traça essa explicação a todos os pacientes para que eles entendam que o processo ele é muito mais interior do que o que ele está buscando ali, de renovação, de transformação, de entendimento da doença,
do entendimento de como o nosso pensamento e os nossos sentimentos, eles acabam por interferir de maneira positiva ou negativa nas nossas células. Tem hoje vários estudos, como o Dr. Deepak Chopra, que atribui que as nossas células estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos e se modificando a partir daí. Ou seja, eu construo a minha realidade para a saúde ou para a doença. Eu construo aquilo que eu vou vivenciar em meu futuro ou em uma reencarnação futura. Então, esse processo de explicar, de orientar, faz parte de toda a triagem do atendimento para que as pessoas estejam cientes da realidade espiritual que vai sendo ali vivenciada. Tá, mas então nesse caso, existe também então um compromisso da própria pessoa, existe uma responsabilidade, não é? Existe uma ação que só cabe à pessoa a desempenhar além da cirurgia espiritual, ou seja, tem uma responsabilidade. A pessoa é responsável também pela própria cura. Isso, totalmente. A pessoa é totalmente responsável. O Dr. Ludwig, ele fala também muito sobre isso, que o trabalho espiritual ele atua em muito pouco. Porque se não houver esse processo transformador, essa vertente que vá trazer uma nova orientação de cuidados, de transformações, daquilo que ele precisa fazer no dia a dia, não funciona. Ele diz, milagre aqui você não vai encontrar, você vai encontrar esforço de mudança, ou seja, o que é a cirurgia espiritual então? É uma semente ali, que é lançada àqueles corações para que ocorra um processo de despertar e essas pessoas possam encontrar aquilo que elas precisam na realidade espiritual, ou seja, na vida realmente que é a vida eterna, a vida que vai favorecer após a morte do corpo físico. Então é como se fosse um gatilho, Isso. é uma semente que É está uma sendo semente. plantada, mas que para essa semente florescer, a própria pessoa ela tem que fornecer, nutrir, né? Fornecer digamos, a terra fértil, as condições ideais para que aquela semente, então, que é a cirurgia espiritual, floresça, né? Então floresça numa cura, Isso. especificamente. Ou seja, a cirurgia é só o gatilho, É só o gatilho, mas é a pessoa. é a pessoa. Tá? E tudo isso, você tem que passar por todo esse processo, então, Isso. de, digamos, de evangelização para a Isso. pessoa entender. Hoje como funciona o trabalho? Então as pessoas elas entram em contato conosco, seja por presencial ou à distância. Ali elas já vão receber todas as orientações do que elas precisam fazer de preparo, né, de movimentos até o dia da cirurgia. Chegando lá, elas têm também essa orientação, então elas aguardam lá em um salão, nós temos um salão de palestra, elas aguardam o atendimento com essas orientações. Elas passam, antes da cirurgia espiritual, por um passe de desobsessão, pois nós entendemos e compreendemos que questões também obsessivas, elas influem no organismo físico e nas faculdades mentais. Então nós temos hoje muitas pessoas que, por exemplo, hoje tem um aumento muito grande de busca de cirurgia espiritual por transtornos mentais. E o que nós observamos? Que todo transtorno mental ele tem um fundo espiritual. Então esse fundo espiritual ele é tratado antes da cirurgia espiritual nesses passes de desobsessão. A pessoa sai do passe de desobsessão, vai para a cirurgia espiritual, lá ela sai com um folheto de orientações do que ela vai ter que fazer de preparo de pós-atendimento, ela tem o preparo anterior e o pós-atendimento, o que ela precisa fazer após a cirurgia espiritual. Nós temos lá na casa fitoterapia, que também é ofertada aos pacientes, todos esses tratamentos de forma gratuita. Isso é bom a gente deixar bem claro. Tudo que a pessoa for até São José do Rio Preto na ABGEM, que é a Associação Beneficente Jerônimo Mendonça, ela recebe de forma gratuita. Ela passa por todos esses tratamentos, ela recebe até o medicamento fitoterápico de forma gratuita para ela continuar todos os procedimentos ali do trabalho de auxílio. Quais são os casos mais comuns que você recebe lá e quais são os casos em que você percebeu uma melhora mais efetiva, ou seja, digamos, onde a cirurgia espiritual funciona de uma forma mais evidente, né? Ou clara, ou que a cura se manifesta de uma forma mais frequente. Por exemplo, todos os casos de tal tipo ali praticamente são curados. Agora, tem casos em que nem sempre são, tem casos que são mais difíceis, mais específicos, ou tem algum tipo de especialidade em que o Dr. Ludwig ele é muito bom nisso. Teria alguma coisa nesse sentido? Ali, para todo e qualquer caso, ali, tem os especialistas. Né? Então, é um grupo espiritual que atua. O que hoje eu vejo de aí, maior alcance, que a gente tem acompanhado mais? Cânceres.
Uhum. Então, as pessoas que buscam, porque eu acredito também o câncer, ele tem uma movimentação muito grande no próprio ser. Verdade. De busca, de, né, meu Deus, como é que eu faço? Aí eu me conecto mais com a espiritualidade, eu busco me entender melhor. Ele gera, por isso que a doença normalmente ela é a nossa cura, porque ela desperta para certas questões. Então, o que eu vejo e acompanho mais hoje são casos de câncer. Então, a pessoa chega ali e fala assim, Sérgio, pela medicina tradicional, não tem mais o que fazer. Eu estou buscando esperança através da fé, na cirurgia espiritual. E nós temos aí o alcance desses casos que são muito interessantes. A gente tem ali, eu vou pedir para o Gabriel colocar, são 4 relatos, e o primeiro relato é justamente são aqueles relatos ali. Gabriel, por favor. Ele vai colocar, Geli, só um minutinho. Tá. Isso. Ah, tá. Pode Esse aí. primeiro relato ali, eu fiz questão de só tirar o nome da paciente, que ela coloca assim, eu não tenho dúvida da cura pela espiritualidade. Fiz a cirurgia de um tumor no estômago com o Dr. Ludwig em 26/10/2024 e quando refiz meus exames em janeiro de 2025, o tumor tinha sumido. Fui curada em nome do nosso Mestre Jesus. Esse caso ele é muito interessante porque essa mulher, pelos relatos das pessoas que estavam na sala, ela recebeu o que Allan Kardec chama da cura instantânea. Nós temos casos de cura de pessoas que se deitam na maca, passam pelo procedimento espiritual e que a assimilação do perispírito ao corpo ela leva um tempo. Dias, meses, é o mais normal. Só que tem casos de pessoas que se deitam e devido à própria expressão de fé, à própria história espiritual, ali ela recebe a cura. Então essa mulher, ela se deitou na maca e ela sentiu o processo físico. Ela falava que é como se estivesse mexendo nela interiormente, sem nenhum toque, sem nenhuma incisão. E quando terminou o tratamento, o Dr. Ludwig se virou para ela e disse, você tem um calendário em sua casa? Você vai colocar nesse dia 26/10, que é o seu encontro com Jesus. E ela anotou que foi o dia que ela estava sendo curada, ou seja, a desmaterialização do tumor estava acontecendo ali ao vivo naquele momento. Nossa. Que ela estava recebendo esse auxílio. Né? Aí a gente tem outros relatos à distância também. Ó. Minha amiga Vera foi diagnosticada com a catarata, após a cirurgia à distância, o oftalmologista disse que o cristalino dela está livre da catarata. Né? Tem relatos também de pessoas que expelem pedras, né, dos rins. É muito relato ali, é muito interessante porque através do meu Instagram, Sérgio Scherce, eu posto muito as fotos do trabalho, algumas orientações que o Dr. Ludwig passa, né, dentro do trabalho, e muitas pessoas comentam justamente após o trabalho de cirurgia espiritual que sentiram, que perceberam. Os relatos eles são assim impressionantes. De pessoas que relatam o espírito que chegou, de pessoas que sentiram cortando, de pessoas que sentiram a movimentação, o torpor, o desdobramento. Então são relatos aí de várias partes do Brasil e fora dele, porque a cirurgia à distância ela alcança todo mundo, né? Então ela pode trazer todos esses benefícios. Nós tivemos agora nesse último trabalho uma pessoa do Japão, que me encontrou através do Instagram e veio só para passar pelo procedimento presencial. Tamanha a fé. É brasileiro que mora lá há muito tempo. Né? Tem a família toda japonesa e veio buscando o tratamento espiritual presencial por acreditar. Porque é aquilo que nós falamos, nós ainda necessitamos desse processo do acolhimento, de poder conversar com a entidade, de poder receber um abraço, de poder receber um auxílio, uma orientação. Então as pessoas chegam no presencial muito dessa forma, buscando esse auxílio, esse amparo. Fantástico. Para casos de zumbido, que até perguntei para você nos bastidores, mas eu queria que você falasse aqui ao vivo. Vocês estão conseguindo tratar? Está aparecendo muito? Está sendo eficiente? Como é que você está dentro de zumbidos? Porque o zumbido é neurológico, Sim, é né? neurológico. Tem muita gente que tem esse problema. Hoje, eu tenho um zumbido também que fica dentro da minha cabeça aqui, ó. Ele não fica em nenhum dos ouvidos, ele fica dentro do meio da minha cabeça. O meu zumbido, ele é um apitinho assim, bem fininho. Hoje tem aumentado ali muito a busca por esse tipo de tratamento, justamente porque não tem diagnóstico. Então as pessoas buscam, principalmente eu vejo acima dos 40 anos, a faixa etária dessas pessoas que buscam o tratamento espiritual para zumbido. A gente tem feito, porque o Dr. Ludwig ele fala que essa referência neurológica ela tem um fundo espiritual. Hoje eu não tenho ainda casos documentados de pessoas que retornaram e depois falaram, Sérgio, meu zumbido foi extinto. Mas a gente tem uma busca muito grande
para esses tratamentos, de pessoas que buscam a cirurgia espiritual justamente, pessoas que passam às vezes 24 horas com aquele barulho, com aquele zumbido, que não conseguem, né, fazer as suas coisas, realizar aí as suas experiências diárias por essas condições. Então há um aumento muito grande de zumbido e transtornos mentais. Eu ia perguntar isso, de depressão. Depressão, principalmente. muito, muito. E o que a gente vê nesses casos? Sempre os componentes espirituais. Então, por exemplo, um caso de uma pessoa que passa por uma depressão profunda, uma depressão refratária, quando a gente observa e abre o campo, principalmente na sala de obsessão, nós encontramos espíritos vinculados àquela pessoa que, por algum motivo, seja de processo de afinidade e sintonia, potencializam os quadros. Então, quando você trata essa vertente, você alivia a sintomatologia do corpo, trazendo a ela aí uma nova condição de visualização de realidade. E crises de pânico, síndrome do pânico? Muito. E eu tenho um caso muito interessante, porque também o pânico, por ter esse fundo espiritual, hoje eu tenho uma trabalhadora de Porto Alegre que tem síndromes do pânico desde os 5 anos de idade, não saía de casa, não conseguia se movimentar, o sonho dela era ir à padaria, poder comprar alguma coisa, ela não conseguia porque tinha crises, e ela começou realizando cirurgias espirituais à distância, foi melhorando, viajou para São José do Rio Preto e o Dr. Ludwig, observando o quadro, pediu que ela viesse para trabalhar. Hoje ela está no corpo mediúnico da casa, do trabalho, e não tem mais crise de pânico. Não. Então a movimentação do trabalho, a movimentação energética ajudou a ajustar. Porque também o que eu tenho acompanhado muito ali, nós temos médiuns de efeitos físicos que acumulam muita energia, não movimentam e geram distúrbios mentais nesse processo. Então eu tenho recebido muito desses médiuns que eu coloco para movimentar no trabalho energeticamente com passes, né, a própria produção da ectoplasmia na sala, eles regulam, eles organizam o aspecto do transtorno mental. Então, por ter esse fundo espiritual, a gente tenta trabalhar e equilibrar essas vertentes do trabalho. Enxaqueca. Já pegou? Muitos casos. Enxaquecas graves? Graves, crônicas. Nós temos casos de melhora ou até mesmo extinção, porque também as condições mediúnicas desajustadas, elas também atuam nesse desequilíbrio energético que ataca o campo cerebral e gera também esse campo de enxaqueca. É claro que eu não estou generalizando, mas nós temos casos que ele é totalmente energético, totalmente espiritual, que tratando o campo espiritual consegue equilibrar esse campo da enxaqueca. Sempre lembrando que a orientação para todos os casos, independente se só vemos um componente espiritual, é acoplar a medicina da terra, ou seja, faz o acompanhamento médico, seja psiquiátrico, seja a medicina em sua vertente que for, e auxilia, acopla o tratamento espiritual para trabalhar nos dois campos da vida. Muito interessante. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo agora estão mandando uma lista de doenças, não é isso que está acontecendo? Com certeza. Então a gente teria que tentar prever aqui os casos, mas pelo que eu entendi, então, qualquer caso pode ser tratado, inclusive até mesmo uma mulher que não consegue mais engravidar. Sim. Né, que é um caso absolutamente em que a medicina já não tem mais força nenhuma para atuar, né, a medicina terrena, digamos assim. O Ale, isso é muito interessante porque a maior estatística de cura é para casos de mulheres que querem engravidar. É muito interessante. Eu fiz já Jura? Eu fiz uma estatística. Caramba. Eu poderia dizer para você que hoje, por exemplo, a gente atende lá, vamos por 200 pessoas com os trabalhadores. Dessas 200 pessoas, 20%, 10 a 20% ali, elas serão curadas na expressão física. De fazer um exame e chegar ali e estar modificado. Então, vamos colocar aí que 30 pessoas do trabalho foram curadas. Quando nós falamos em mulheres que querem engravidar, a estatística ela sobe para 60%. Nossa. Sabe por que eu acredito que isso seja algo que gere essa expressão? Porque o desejo da mulher, quando ela quer engravidar, é muito grande. E a mulher, por si só, ela já é uma médium de efeito físico. Porque ela materializa uma criança no seu útero. Ela, por si só, ela movimenta energias. Então, aquele desejo, a vontade em poder participar do processo de maternidade, isso influencia muito no aspecto celular, na própria reprogramação, na reorganização do corpo. Então eu vejo muito esses casos com aí uma tendência muito positiva a ter sucesso dentro dos tratamentos espirituais. É claro que tem casos que a gente vê que já foram e não conseguiram,
mas muitos deles eu acompanho, as pessoas que vão até brincam que o Dr. Ludwig já é padrinho de muitas crianças por aí, por, né, gerar e ajudar nesse reajuste, dando oportunidade para a maternidade. É fantástico. Muito bom. Deixa eu dar um recadão aqui da Humane Amor, o mapa astral do meu queridíssimo amigo Otávio Leal. É o melhor mapa astral de todos, as celebridades fazem. Por que você vai ficar de fora? Você recebe um áudio de aproximadamente 3 horas contando tudo que você precisa fazer na sua vida para ser feliz, melhorar a sua parte financeira, melhorar a sua parte amorosa. Eu fiz há 3 anos atrás e funcionou muito bem. Então eu altamente recomendo mapa astral do meu queridíssimo amigo Otávio Leal, humaneamor.com.br. Use o cupom paranormal ou clique no link da descrição do vídeo e já vai direto para lá. É muito bom, eu recomendo de verdade. É isso aí, meu querido Sherminator. Aprendemos muito aqui hoje. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, porque eu sei que um monte de gente vai perguntar, que são doenças autoimunes. Tipo a fibromialgia, né, ou lúpus também, enfim, doenças autoimunes. Eu sei que tem bastante gente que tem isso e que se queixa normalmente nos nossos chats aqui do chat. Você já pegou casos assim? Já, e vários casos. A gente tem toda a cirurgia, principalmente fibromialgia, que tem um fundo emocional vinculado muito grande, que a gente trata, ajusta, né, e a gente tem uma melhora muito grande no quadro. Por isso que eu digo que a medicina, quando estiver acoplada à medicina espiritual, a gente terá um ganho muito grande. Para vocês terem ideia, né, dessas questões até de doenças autoimunes, transtornos mentais, entre outras condições, a Lei Guru, nós realizamos esse tratamento em um hospital psiquiátrico lá na cidade. Ou seja, nós atendemos os internos, que são em média 200, e atendemos lá também o público que vai. Nós fizemos uma pesquisa com os psiquiatras e com todos aqueles que acompanhavam fibromialgia, entre outras condições, até de crises convulsivas, toda essa realidade bem mais complexa e delicada. E o que nós observamos? Esses médicos e profissionais, eles fizeram relatórios antes da cirurgia espiritual e depois eles acompanharam com relatórios depois da cirurgia espiritual. O que eles observaram? Que após o procedimento da cirurgia espiritual, que engloba cirurgia espiritual, desobsessão, atendimento fraterno, esses pacientes diminuíram a medicação injetável em 70% após o processo. Olha só, 70%. Agora vamos imaginar esse 70% durante um ano de medicações injetáveis. Ou seja, o acoplar das medicinas, os tratamentos para essas realidades, principalmente para a psiquiatria, teria um êxito muito grande dentro dessas vertentes. Então hoje a gente tem muitos casos de síndromes que nós acompanhamos e que a gente tem principalmente aí a regulação. A pessoa que sofre muito com fibromialgia regula, equilibra, né? Nós temos aí pessoas lúpicas que passam também, que conseguem realizar. É claro que a síndrome ela está latente. Sim, mas ela reduz. ela reduz o aspecto físico que se apresenta e consegue fazer com que o equilíbrio e o bem-estar ele possa ali trazer as necessidades que ele tem. E doenças degenerativas, tipo Alzheimer, Parkinson, por exemplo? Temos também, Afasia. muitos casos. Principalmente hoje a gente vê uma busca muito grande pelo Alzheimer. Tem aumentado muito a busca de pessoas, não só idosos, jovens também, que tem buscando. Então a gente tem feito e realizado os tratamentos espirituais. E Jovens com Alzheimer? Jovens com Alzheimer também, a gente tem acompanhado. E a gente tem você atribui visto... isso? Eu acredito que os processos hoje mentais que apresentam esses tipos de doenças, principalmente no âmbito cerebral, ele tem muito referências com vidas passadas, da forma como nós utilizamos o nosso livre-arbítrio. Né? E a utilização, a forma, a maneira dessa utilização, ela impacta a estrutura cerebral nessa existência. Hoje o que a gente consegue ali encaminhar. Então, eu vejo que essas pessoas que buscam o tratamento, então hoje eu poderia dizer que o tratamento espiritual ele é aberto para toda e qualquer questão, seja ela qual for, física, mental ou espiritual. Né? A cirurgia espiritual ela agrega, ela acopla todas essas realidades e impacta a essas realidades de forma positiva. Fantástico. Olê, eu queria que só demonstrar para que esse trabalho ele possa acontecer, eu vou pedir para o Gabriel trazer para a gente a imagem da equipe. Não é um trabalho só do Sérgio, não é um trabalho só do Dr. Ludwig, é o trabalho de toda uma equipe que se reúne e que se dedica
mensalmente a acolher essas pessoas, a atender essas pessoas, a instruir essas pessoas. Então esse é o nosso grupo. Nós temos aí em média 100 voluntários para o trabalho, né, que estão lá conosco aos sábados, porque não funciona só a sala de cirurgia espiritual. Nós temos desobsessão, tem fitoterapia, tem cozinha, tem acolhimento, tem palestra. Então são várias salas que funcionam ao mesmo tempo para dar ao paciente o melhor que ele possa receber ali, né, para acolher da melhor forma, porque o Dr. Ludwig ele pega muito nesse ponto, que se não houver acolhida, não funciona esse trabalho. A gente precisa abraçar, a gente precisa, né, buscar ali, levar a essas pessoas que estão colocando ali as suas últimas moedas no tratamento espiritual, elas possam sair dali realmente acolhidas em todos os sentidos. É fantástico, parabéns mesmo, de verdade, para você, para toda a equipe aí, e que esse trabalho fantástico continue. A gente vai lá visitar, hein? Eu quero muito conhecer. Vá um dia para trocar. Quero levar meu pai lá. Isso, trocar, ficar na sala com o Dr. Ludwig, né, perguntar, trocar. Ele adora essa troca de experiência. Eu gosto muito do espírito por isso, porque ele dá esse aspecto. E as pessoas, Ale Guru, que quiserem, que estiverem interessadas em realizar o tratamento espiritual, seja ele na modalidade presencial ou à distância, lá no meu Instagram, as pessoas que adentrarem ao meu Instagram, eu tenho o cartaz fixado, que ali tem o WhatsApp do agendamento, tem o site do agendamento, que possam, né, ali receber esse auxílio, como eu disse, presencial, para vocês terem ideia, a busca é muito grande, nós já estamos com maio, junho e julho lotados de pessoas que já estão se agendando o tratamento para que possam buscar o presencial. Quantas pessoas são no presencial? São 200 pessoas no presencial por mês, por trabalho. 200 por mês? Isso, por mês. Ah, tá. E a distância é ilimitada. Normalmente passam 1.500 pessoas todo mês que recebem esse tratamento. Mas no dia, no presencial, seriam quantas pessoas? 200 pessoas. Ah, é uma vez no mês? Uma vez ao mês, todo quarto sábado de cada mês. Essa atividade ela é realizada. Entendi. E aí nesse dia, essas pessoas elas são divididas por horas. Então, 8h30 nós temos um grupo de 50 pessoas, 10 horas 50, 11h30 50 e 1 hora 50 pessoas. Então elas são agendadas, chegam, passam pelo atendimento, recebem todas as orientações, medicações e ali são direcionadas, são instruídas do que precisa ser feito. E aí a distância, para quem quiser, o tratamento à distância ele é ilimitado porque a gente não necessita da organização física. Nós só fazemos ali, realizamos uma vibração no momento inicial do trabalho para essas pessoas que estão conectadas conosco em dia e horário específico para que possam receber desse tratamento espiritual. Para aqueles também que se interessam pelo livro, o livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, o livro também, se vocês quiserem, lá no meu Instagram tem o link, né, tem a obra, o link direitinho que você clica e é direcionado para aqueles que queiram conhecer. O interessante do livro, nós já vamos para a 3ª edição dele, é que tem muitos pacientes hoje que compram e doam para os médicos. Olha, doutor, eu estou vendo aqui, né, um procedimento, é bem documentado cientificamente, então eles acabam aí presenteando os médicos para que os médicos também se abram a essa realidade e possam alcançar também todas essas observações ou toda a curiosidade do trabalho e da tarefa espiritual. Perfeito, então fala mais uma vez o seu Instagram para todo mundo lembrar lá, quem quiser acompanhar ou que está procurando alguma cura. Isso, o meu Instagram é Sérgio Cherci, o Cherci CHERCI. Lá no Instagram nós temos todo um movimento ali de vídeos que o Dr. Ludwig dá explicações, nós temos instruções das cirurgias espirituais, nós temos ali também a oportunidade de como você pode agendar o tratamento presencial ou à distância, tudo ali através do Instagram vocês conseguem essas informações e também ao livro para aqueles que queiram adquirir e conhecer um pouco mais dessa trajetória do trabalho e da tarefa espiritual. Última pergunta, se a gente for lá no centro, a gente conseguiria gravar, digamos, uma entrevista com o Dr. Ludwig? Podemos sim. Podemos verificar com ele. Porque aí teria que ser de uma forma que não impactasse o atendimento, né? Isso ali, nós temos hoje uma pessoa que fica dentro da sala, lá no Instagram, as pessoas que acompanharem vão verificar, de muitos vídeos que ele faz de explicações. Então ele permite o material, ele vai fazendo, claro, a gente preserva sempre o rosto do paciente, ele vai fazendo os procedimentos, uma pessoa pode ir interagindo, perguntando, e ele vai ali instruindo dentro do que está sendo desenvolvido, dentro da forma como está sendo desenvolvido o trabalho e a tarefa. Então tem sim a possibilidade da gente poder coletar esse material. Então é isso, só deixa então suas últimas palavras aí.
Eu queria agradecer ao Guru, ao Alê, pela oportunidade, porque eu sei que o programa Paranormal Experience, ele alcança um público que tem suas necessidades também. Eu sei que esse material vai chegar aos corações aflitos, às pessoas que necessitam, mas o Dr. Ludwig, ele nos deixa e ele transmite sempre uma mensagem muito importante para que a gente possa internalizar, nos dizendo que a nossa mente, ela é a nossa primeira farmácia. Que a gente nunca se esqueça disso. Forte abraço a todos. É isso aí, então. Maravilhoso. Aproveitamos demais as curas espirituais. Procura o livro, siga lá no Instagram, é muito importante. Foi um episódio incrível. Cada vez mais a gente caminha, né, para um entendimento melhor entre a ciência e a espiritualidade. Isso que deixa a gente com mais alegria de viver. E tudo isso acontece, meu querido Alexandre Sherminator. Por quê? Porque o amor nos conecta. Então até a próxima.